Chegou a hora da gente dar uma olhadinha em exercícios mais elaborados, porque já fizemos vários para fixar o conteúdo e para entender o conteúdo. Agora nós vamos fazer uma sequência de exercícios mais complexos, vamos chamar assim. Né? Dá só uma olhada, por exemplo, nesse exercício que nós vamos fazer, que mistura colisão com lançamento oblíquo. Perceba, um arqueiro está posicionado a uma determinada distância do ponto P, onde um alvo é lançado do solo verticalmente e alcança uma altura de 20 metros. Flechas são lançadas de uma altura H0 de 2 metros com velocidade de módulo 21 metros por segundo. Em uma de suas tentativas, o arqueiro acerta o alvo no instante em que tanto a flecha quanto o alvo encontram-se na posição mais alta de suas trajetórias, conforme ilustra a figura. Sabendo que a massa do alvo é 5 vezes a massa da flecha e desprezando as perdas de energia por atrito, calcule. Então vamos lá. A velocidade do conjunto flecha-alvo imediatamente após a colisão. Vamos focar nossa atenção, né? Vamos focar nossa atenção na colisão. Né? Vamos ver o que acontece. A colisão aconteceu lá no alto. Né? Qual era a condição inicial dessa colisão? Bom, a primeira coisa era perceber que a gente tinha aqui a seguinte situação. O nosso alvo estava no ponto mais alto da sua trajetória, que é esse ponto marcado aqui, né? Então ele estava parado, já que ele está no ponto mais alto. Foi um lançamento vertical daqui de baixo até lá em cima. Ele está no ponto mais alto, ele está invertendo o sentido de movimento. E a nossa flecha chegou aqui, né? Ó. A nossa flecha está prestes a acertar o alvo. Né? Então, olha só a flecha aqui. Ó. Certo? Ela está vindo aqui para acertar o alvo. Certinho? E ela veio com uma certa velocidade. Cuidado! Como a flecha veio de um lançamento oblíquo, a velocidade dela não é zero. Ela é uma velocidade do eixo X, que permanece constante ao longo do movimento. Então, isso é importante. Sem a gente conhecer essa velocidade do eixo X, a gente não vai ser capaz de determinar, né, o que acontece com o conjunto. Então, o meu problema passou a ser outro. O meu problema passou a ser conhecer essa velocidade x, porque sem ela eu não resolvo a colisão. Vamos atrás dessa velocidade x? Então, olha só. A flecha foi lançada com uma velocidade de 21 metros por segundo. Né? Ela foi lançada assim. O ângulo a gente não sabe. Outro problema, né? Outra situação desse problema é enroscada. A gente sabe que a velocidade inicial aqui, ó, ela vale 21 metros por segundo. Se a gente conhecesse esse ângulo aqui, ó, né, o ângulo formado com a horizontal, tava fácil, né, gente? Pegaríamos o ângulo, né, e determinaríamos o V0x usando o cosseno. Mas a gente não sabe também. Então, né, um exercício aí que vai demandar um pouquinho mais de trabalho mesmo. Aqui está o V0y, ó, certo? Eu também não sei V0y. Mas eu sei que foi lançado, né, obliquamente e atingiu uma altura máxima. Agora perceba, né? Vamos anotar aqui, ó, que foi lançado, né, aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, a partir dos 2 metros, né? E atingiu uma altura máxima aqui, ó, né? Que ele falou no texto. Então isso já é uma boa deixa para a gente seguir esse caminho. Atingiu uma altura máxima de 20 metros. Né? Então se saiu de 2 metros e atingiu uma altura máxima de 20 metros, percorreu 18 metros até a velocidade y ficar igual a zero. Então, olha o que eu estou pensando em fazer. Eu estou pensando em calcular a velocidade y, porque daí eu vou saber
dois lados do triângulo retângulo. E o terceiro que eu preciso lá em cima sai. Correto ou não? Apesar de eu não ter o ângulo, eu vou usar o teorema de Pitágoras para sair dessa. Então, enxergar esse caminho é que nem jogar xadrez. Tem que antever os passos da jogada, né? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou aplicar um torricelli aqui. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Né? Por que eu estou aplicando um torricelli? Porque a gente sabe que na vertical de um lançamento oblíquo, portanto aqui eu estou falando da velocidade y, na vertical o movimento é uniformemente variado. Não sei se você lembra, dá uma olhada nos vídeos anteriores. A velocidade y, nós sabemos também uma coisa sobre ela. Lá no ponto mais alto, a velocidade y, ela é zero, né? Então, por isso que Torricelli é uma boa, né, para calcular essa velocidade inicial. Eu tenho o deslocamento, tenho a velocidade final, tenho a aceleração. Então, olha só, vou colocar o zero aqui. Né? O V0y eu não sei, é o objeto da pergunta desse item. V0y ao quadrado é uma desaceleração, estou vendo o meu referencial crescente para cima lá. Então, vai ficar 2 vezes o A, a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento. Bom, o deslocamento de 2 para 20 metros, gente, de 2 para 20 é 20 menos 2, 18. Certo? Então eu vou descobrir aqui, ó, um V0y ao quadrado, que vale, né, 2 vezes 18, 86, 360. Observa, né, que para o problema em questão, eu não tenho que determinar propriamente V0y, né? Por que eu não tenho que determinar propriamente? Porque eu falei que eu ia usar um Pitágoras aqui. Então eu vou ter assim, ó, um V0 ao quadrado igual a um V0y ao quadrado mais um V0x ao quadrado. Eu acho que nessa altura do campeonato já deu para perceber que eu vou calcular o que eu estou precisando aqui, ó. Qual é o V0x? Então eu vou colocar aqui, ó, né, 21 ao quadrado. Isso daqui é o V0y ao quadrado que está aqui, que é o 360. Por isso que eu não precisei extrair a raiz quadrada, mais o V0x ao quadrado. Então, 21 ao quadrado, 441. Isso daqui vai ser o 360 mais... Vamos já passar esse 360 para o outro lado? Acho que é bom, né? Menos 360. Isso daqui vai ser o V0x ao quadrado. Então, chego à conclusão que o meu V0x ao quadrado ele vai ser igual, né? 441 menos 360, 81. Portanto, o nosso V0x ele vai ser igual a 9 metros por segundo. Então, agora eu posso dar sequência ao meu problema de colisão. Certo? Então, eu tive um motivador, ó, eu não sabia a velocidade x aqui e eu acabo de descobrir. Agora eu posso dar sequência para o meu problema de colisão tranquilamente. Né? Por que eu posso dar sequência? Eu tenho o nosso objeto, né? Isso é o início, e a nossa flecha, né, ela vai ficar fincada no objeto. Né? Ela vai ficar fincada no objeto. Agora a pergunta é, qual é a velocidade aqui? Né? Que é a pergunta do item, né, gente? Que é a pergunta desse item. Então eu vou falar o seguinte aqui, né? A quantidade de movimento final vai ter que ser igual à quantidade de movimento inicial. Aqui a gente está pensando que a colisão dura muito pouco tempo para sofrer a ação de outras forças, como o peso, por exemplo. Estou pensando imediatamente antes da colisão, imediatamente depois. Por isso que é pouco tempo. Aqui, ó, eu tenho flecha e alvo juntos. Né? Então eu tenho massa da flecha
mais massa do alvo. Aqui, ó, eu tenho massa da flecha e aqui, ó, massa do alvo. Só que acontece o seguinte, o alvo está parado, né? Ele está no ponto mais alto, né? É a flecha que veio. Então, a quantidade de movimento final, ela vai ser calculada assim, ó. Massa da flecha mais massa do alvo, tudo isso vezes a velocidade que eu quero descobrir. Agora, no início, gente, no início, como o alvo estava parado, a quantidade de movimento é só da flecha. Então, fica a massa da flecha vezes a velocidade 0x, que a gente acabou de calcular. Agora é só substituir. Se eu não me engano, ele falou sobre a massa. Ó. Sabendo que a massa do alvo é 5 vezes a massa da flecha, então vamos chamar, né, a massa da flecha de m. A massa do alvo será, portanto, 5m, certo? Isso vezes a velocidade do conjunto será igual à massa da flecha, que eu estou chamando de m, vezes a velocidade x, que é 9. Então eu vou ter 6m v igual a 9m. Mando embora isso daqui com isso. E a velocidade, portanto, ela vai ser a velocidade de 9 sextos. 9 sextos, isso daqui dá 1,5 metros por segundo. Gente, bonito, hein? Um exercício bacana, um exercício legal, um exercício bem interessante. Então a resposta do item A saiu depois de todas essas contas aí. Vamos ver a letra B? A letra B fala assim, a distância L, considerando o fato que a flecha e o alvo chegam solidários. Chegar solidário é chegar junto, né? Eles estão grudados. Eu vou pensar aqui no seguinte, né? Você está vendo? Eu tenho aqui, ó, a flecha e o alvo. Eles estão a uma altura, né? Eles estão a uma altura, a gente sabe aí, né, de 20 metros, ok? E eles vão fazer essa trajetória aqui, ó, né? Que está lá na figura, só repetir, né? E aqui o nosso L, né? Só que nesse momento aqui, ele só tem velocidade no eixo X, né? A velocidade nesse instante no eixo Y, o VY, continua a ser zero. Então dá para determinar o tempo de queda bem fácil, né? O tempo de queda dá para determinar com H igual a GT ao quadrado sobre 2. É o final da sorvetão, gente. 20 vai ser 10 por 2 é 5, t ao quadrado. Então o t ao quadrado vai dar 4. Portanto, o tempo de queda é de 2 segundos. E se o tempo de queda é de 2 segundos, está facílimo calcular o L. Por quê? Porque na horizontal o movimento é uniforme. A gente vai ter aqui um ΔS igual a V vezes ΔT. Né? O nosso L será, portanto, a velocidade que está ali, ó, que é o Vx, 1,5, vezes o tempo de queda. E o tempo de queda é 2 segundos. Então, 1,5 vezes 2, isso daqui deu 3 metros. Olha, pode parecer pouca conta, gente, mas o exercício é muito bonito, hein? Um exercício muito bacana, onde a gente precisou calcular aqui, ó, o V0x para chegar aqui, ó, nessa resposta, e depois essa daqui, com um restinho de lançamento oblíquo. É bacana, bonito, interessante e legal. E bem profundo, tá? Não vai imaginar que isso daqui é um exercício para aprender. Os exercícios para aprender vieram antes desse, esse daqui já é um exercício para aplicar.